Às vezes, quando eu coloco para gravar, alguém é expulso. Mudaram aqui o layout, né? Tá aqui, os alunos estão todos aparecendo aqui embaixo. Aqui, o Ursinho Polar, a Vitória Cassati. Olha só, preste atenção. Parábola. A última cônica que falta a gente discutir. Consideremos num plano π um ponto F e uma reta R. Quer dizer, no caso da parábola, tem apenas um foco, ao contrário da elipse e da hipérbole, que tinha apenas... ao contrário da elipse e da hipérbole, que tinham dois focos. Aí o que acontece? Cadê o plano π? O plano π... Cadê a... Arthur sempre me zoa um pouco. Aqui, ó, o plano π aqui no caso é o plano cartesiano. Está aqui o eixo X, está aqui o eixo Y, tá certo? Consideremos nesse plano, aqui, ó, vocês estão vendo o livro, né? Todo mundo está conseguindo ver bem o livro aí, conforme eu dou Alt Tab. Sim ou não? Aqui, ó, a lousa aqui também. O Sim, livro, vamos ver. Sim, aí. Obrigado, Vitória. Obrigado pela sua reação. Aí, o pessoal está reagindo. Não, tudo certo. Então, olha só, consideremos num plano π um ponto F e uma reta R. Ok? Então, veja bem, F não pertence a R, e eles são fixos, tanto o ponto quanto a R. Quer dizer, esse F é o foco da parábola. E essa reta R é a reta diretriz. Tá certo? Aí ele diz o seguinte, ao conjunto dos pontos de π do plano, que são equidistantes de F e de R, a gente dá o nome de parábola. Eu acho que eu até tinha feito, eu acho que eu até salvei essa figura aqui, calma aí, agora que eu estou vendo que eu posso até aproveitar, de repente, aqui, em vez de abrir um novo aqui, ó. Antes de fechar, deixa eu só ver se eu tenho aqui salvo. Da aula passada, né? Aqui, ó. Aqui. Parab. Eu acho que eu posso aproveitar esse aqui. Deixa eu fechar esse. Deixa eu abrir esse aqui, que eu acho que já está feita a figura que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Que aí eu ganho um pouco de tempo aqui. Eu nem lembrei disso, que eu cheguei a fazer a figura aqui para vocês no GeoGebra, né? Olha aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Essa figura que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, da parábola, tá? Então, o ponto F está aqui, em azul aqui, tá aqui, e a reta R está aqui, ó, essa reta que eu deixei pontilhada aqui. Vou engrossar um pouco aqui para o pessoal ver melhor. Aqui está a reta R, tá? Vou deixar ela em azul também aqui, ó, que nem o ponto F. Cor azul, tá aqui. Reta R, pontilhada aqui, ponto F aqui. E aí formou a parábola. Vamos engrossar também um pouco a parábola aqui. Vamos deixar ela verde. Aqui, ó. Isso, para destacar um pouco. Então tá aqui, ó. Parábola. Tá ok? Então ele diz aqui o seguinte, ó. Ao conjunto dos pontos de π equidistantes de F e R se dá o nome de parábola. Agora, professor, por que você colocou exatamente nessa posição aqui o F e a reta R pontilhada? Por que você não colocou o F aqui, aqui onde está o P, por exemplo, e não colocou essa reta R toda torta aqui, entendeu? Inclinada e tal. Pelo seguinte, eu segui as orientações que ele passou aqui, ó. Eu segui esse desenho aqui, em suma. Né? Olha lá, o F, o ponto F, que é o foco, coloquei numa coordenada P0, tá? Ou seja, está em cima do eixo X. Tá aqui, ó. Coloquei aqui, no caso, no X igual a 2, tá? Mas poderia ter colocado mais para lá, mais para cá. Deixei o foco aqui, tá? Tá aqui. Deixei ele aqui bem em cima do 2. E a reta ele deixou aqui, ó, na vertical. E olha aqui o que ele indicou aqui embaixo. Assim como o foco está a uma distância de P para a direita, a reta está a uma distância de P para a esquerda. Então, aqui, ó, equidistantes da origem, equidistantes do eixo Y. É um primeiro desenho de parábola. Isso é que eu vou explicar melhor na aula de hoje. Tem outras possibilidades aqui de desenho de parábola. Tá? Então, essa é uma primeira possibilidade. Você coloca o foco exatamente no eixo X, coloca a reta R, aqui a reta diretriz, na vertical e equidistante da origem, tá? Bom,
E aí o que acontece? Aí você tem que voltar nessa frase aqui, ó. Ao conjunto dos pontos de π que são equidistantes de f de r, se dá o nome de parábola. Então, o que vai ser a parábola? Aqui é a marquinha que ele fez, ó. São os pontos que estão à mesma distância. Você marcou um ponto aqui, P. Você mede a distância dele até essa reta R. Você mede a distância dele, P, até esse foco F. A distância dá a mesma. Ele está equidistante da reta e do foco. Então, ele é um ponto da parábola. Todos os pontos que tiverem essa propriedade de estar equidistante, estar à mesma distância da reta e do foco, eles são pontos da parábola, ok? Então, aqui, ó, eu até deixei esse ponto P aqui e marquei esses dois segmentos aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu colocar de uma cor um pouco mais escura, talvez. Deixa eu ver aqui. Não. Não sei que cor. Vou colocar na cor vermelha, sabe, para chamar a atenção isso aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo esses dois segmentos aqui? Deixa eu engrossar também um pouco. Aqui, ó. Esses segmentos vermelhos aqui, que eu acabei de deixar em vermelho, eles marcam justamente a distância do ponto até a reta e a distância do ponto até o foco. Se você olhar aqui do lado esquerdo, não sei se vocês conseguem enxergar, acho que é muito pequeno para vocês verem aí na tela, mas talvez dê, tem dois valorezinhos vermelhos aqui, ó. 4,66, 4,66. Eles são justamente os valores das distâncias aqui, ó. Esse 4,66 aqui de cima, ele é justamente o 4,66 aqui de cima, ele é a distância do ponto até o foco. O 4,66 aqui de baixo é a distância do ponto até a reta. Aí você vai falar, professor, mas vai ficar fixo igual a 4,66? Não. Se eu mexer no ponto, eu vou mexer no ponto. Desci ele para cá. Olha lá, mudou de 4,66 para 2,49. Só que o de baixo também mudou para 2,49. Por quê? Porque é o que eu disse. Eu estou mexendo o ponto só em cima da parábola. Então, o ponto P verde aqui. Então, conclusão. Se ele é da parábola, então ele está equidistante dos dois. Olha lá, 2,74, 2,74. Não importa qual ponto da parábola eu pegar. Se eu vier aqui para baixo, 5,51, 5,51. Eu mantendo o ponto em cima da parábola, eu fico sempre equidistante, sempre a mesma distância da reta e do foco. Tá certo? Então, até se eu colocar aqui na origem, se eu colocar na origem, que a parábola aqui passou pela origem, olha lá, 2 e 2. Porque desse ponto P até o F aqui tem 2, desse ponto P, que é a origem, até a reta, tem 2 unidades de distância também. Então, essa que é a ideia básica geométrica da parábola. Você tem um foco e uma reta diretriz. E aí você pega o lugar geométrico dos pontos do plano que estão equidistantes do foco e da reta diretriz. Isso ficou bem compreendido para vocês? Acho que o pessoal entendeu bem essa ideia aqui, né? Olha lá, vamos ver se está tendo alguma reação. Dá para ver aí, o pessoal está reagindo, tá legal. Sim, Vitória e Cassati. Não, tá legal. Então, o que mais que eu quero falar aqui para vocês? Eu quero falar o seguinte. Beleza, como que vai ficar a lei de formação da parábola? A lei de formação da parábola é a seguinte, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês. A lei de formação da parábola, deixa eu só deixar registrado aqui que é parábola que a gente está falando, né? Porque a gente já falou antes da elipse e da hipérbole. Então, no caso da parábola, qual que é a lei de formação dela? A lei de formação da parábola, ela vai ser uma fórmula matemática que tem a ver com essa ideia aqui dos pontos equidistantes. Então, eu quero justamente pegar os pontos P, que é igual a XY, né? Vamos chamar de XY, e que pertencem à parábola. P pertencem à parábola. Então, qual que é a lei de formação desses pontos? A distância do ponto P até a reta R, né? Vou fazer igual ele fez aqui, primeiro do foco, né? Ele fez primeiro aqui, a do foco. Aqui, ó, isso que é a lei de formação. A distância do ponto até o foco é igual à distância do ponto até a reta R. Tá certo? A distância do ponto até o foco não tem problema. A gente sabe a distância de ponto a ponto, né? Se o foco está aqui no ponto P,0,
igual ele... Eu até vou deixar escrito, poderia ter deixado escrito aqui, né? Aqui eu deixei xy, né? Mas aqui eu não coloquei. Aqui, ó, f, aí as coordenadas de f são p,0, tá aqui, enter, olha lá, para todo mundo ver, tá? Então, a distância do ponto xy até o ponto f, e o f é p,0, vai ficar a fórmula que a gente já conhece. X menos p ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, raiz. Tudo isso igual... Aí aqui que deu a discussão, né? Distância do ponto até a reta. Aí o que eu fiz? Eu primeiro comentei com vocês o seguinte, olha, turma, a distância desse ponto aqui, P, até o foco, acabamos de escrever aqui. A distância do ponto P até a reta R, aí eu comentei o seguinte com vocês, ó, esse 2 aqui está fixo de distância, tá certo? E o quanto que o 2 seria a distância da reta azul até chegar no eixo X, né? E quanto que seria a parte que está desculpa, até chegar no eixo Y, da reta R até chegar no eixo Y, você tem 2 aqui de distância, né? No caso da minha figura aqui do meu desenho, deu 2 unidades de distância. Do eixo Y até chegar aqui no ponto P da parábola, quanto mais eu tenho que acrescentar até chegar até dar a distância? Quanto que eu tenho que somar nesse 2 aqui que já tem? Aí é só você olhar para essa reta perpendicular aqui. O que eu vou colocar aqui para ajudar no nosso raciocínio? O que essa reta perpendicular está marcando ali embaixo? Ela está marcando justamente a coordenada x do ponto P, esse xzinho aqui, ó. Ela está marcando aqui justamente, ó, por exemplo, o P aqui está no 4,5,66. Esse P que eu deixei aqui na tela. Você vê que a reta está batendo bem no 4 ali, a coordenada x. E qual que é a distância dele até o R? Ó, tá marcando 6 aqui, tá certo? Por quê? Porque é 4 mais 2. Então, a ideia que eu tentei passar para vocês é a seguinte, a distância desse ponto P até a reta R vai ser o 2 fixo mais a coordenada x na qual tiver o ponto. Quando o ponto estiver aqui na origem, é só 2, porque a coordenada x da origem é 0. Então, vai ficar 2 mais 0, que é 2, olha lá, 2. Tá? Então, vai sempre dar... Aqui, no caso, eu coloquei 2 para fazer o desenho, mas aqui no genérico aqui que tem no livro, não seria 2, seria P. Né? A reta está lá no menos P. Passando lá no menos P. Aqui, no caso, ficou menos 2. Então, seria x mais P a distância, tá? Mas, enfim, mas ele não escreveu x mais P. Deixa eu apagar essa reta aqui. Ele não escreveu x mais P. No livro, e eu só percebi isso na hora que eu estava lendo, ele escreveu essa formulinha aqui. Mas, para os alunos que já estudaram, eu até estava vendo aqui na prova de vocês ontem, muita gente utilizou essa fórmula aqui, mas não do jeito que ela está escrito aqui, né? Utilizou a versão maior dela, que a gente tinha estudado, que é a fórmula de distância de ponto a plano. Né, turma? Vocês devem se lembrar disso. Distância de ponto a plano, certo? Aqui. Sim, olha lá, o Arthur está prestando atenção. É que agora eu fico com medo aqui de vocês terem tudo ido embora ou ter caído a live, né? Dá um certo medo. Então, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, deixa eu escrever aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, só para a gente se lembrar, a fórmula, eu colocar em vermelho aqui uma observação, que aí fica melhor explicado do que ficou na aula passada. Aqui, ó, observação, só para a gente lembrar, né? Quando a gente tem a distância de ponto até plano, que a gente já estudou, essa aqui tudo bem, distância de ponto até plano está lá no CAP 19, né? A gente aprendeu o seguinte, ó, se eu tenho um ponto P, que é x0, y0, z0 no espaço, e eu tenho um plano π, cuja equação é ax mais by mais cz mais d igual a 0, se eu tenho aqui um ponto e um plano, e eu quero saber a distância entre os dois, a gente viu a seguinte fórmula, distância do ponto até o plano π é dada por, quem se lembra dessa fórmula aqui? A gente coloca um módulo aqui em cima, e o que coloca dentro do módulo? Ax, substitui as coordenadas do ponto aqui, né? Ax0
mais BY0, mais CZ0, mais D. Certo? Módulo, fecha. Dividido por quem? Pela norma do vetor normal. Claro que sistema ortogonal de coordenadas aqui, gente. Mas nesse capítulo aqui, ó, só você olhar para o nosso sistema aqui, ó. Sistema ortogonal, tá? Eixo X, eixo Y, 90 graus. Tá? A base aqui seria um vetorzinho 1, 0 para cá, um vetorzinho 0, 1 para cima. Isso aqui é um sistema ortogonal de coordenadas, tá? E lá no capítulo 19, quando a gente discutiu essa fórmula, também estávamos no sistema ortogonal. Então, aqui embaixo fica a norma do vetor normal. Vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado. Peraí. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo isso aqui raiz. Tudo isso aqui raiz. Então, essa era a distância de ponto até plano. Aí, o que vai acontecer aqui? Aqui, professor, mas aqui não é. Aqui é distância de ponto até reta, né? Aqui é distância de ponto até reta, não é de ponto até plano. Sim, mas é uma adaptação dessa fórmula. É só você tirar a parte Z. Ficaria AX0, BY0 mais D, A ao quadrado mais B quadrado aqui embaixo. E fechou. Ah, mas então beleza, a reta vai ficar no lugar do plano. Então, a reta fica no lugar do plano. Mas como que é a equação dela, a equação geral da reta, que nem tem a equação geral do plano? Olha, depende da reta. No caso dessa reta aqui, o que caracteriza os pontos dela? Todos os pontos aqui dessa reta pontilhada, eles estão na coordenada x igual a menos 2. Então, o que caracteriza ela é a equação x igual a menos 2. Tá? No caso do desenho do livro, você não vai falar x igual a menos 2, porque aqui não tem menos 2 escrito. Aqui ele colocou p de distância até a origem. Então, seria x igual a menos p. Olha lá, ó, x igual a menos p. Que é a mesma coisa que você dizer x mais p igual a 0. Ok? X mais p igual a 0. Então, o que acontece? O que acontece aqui é o seguinte. Se a equação é x mais p igual a 0, então a adaptação dessa fórmula aqui vai ficar, ó, vamos fazer igualzinho. Tem aqui o traço de fração. Opa! Tem aqui o traço de fração. Tem aqui o módulo. Aí, o que eu falei? Tem que substituir o ponto na equação. A equação, no caso da reta, é x mais p igual a 0. Mas que ponto que eu vou substituir aqui? Que ponto que eu quero calcular a distância? É esse ponto genérico xy aqui, ó. Esse ponto genérico xy que eu quero calcular a distância. Então, eu tenho que substituir xy nessa equação. X no lugar do x, y no lugar do y. Então, aqui vai ficar x mais p aqui dentro. X mais p. Fechou. E aqui embaixo, o que vai ficar? Aqui embaixo. Raiz do normal. Quem que seria o normal aqui no caso? 1, que é o azinho, que está multiplicando o x, mais 0, que não tem y, 0 que está multiplicando o y. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado raiz. 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado raiz. O cara fez uma adaptação daquela fórmula, tá? Tá aí, dá certo também. Tá legal? Ou seja, como é que vai ficar aqui, simplificando? Vai ficar x menos p ao quadrado, x menos p ao quadrado, mais y ao quadrado, tudo isso raiz, igual, aí aqui, módulo de x mais p. Por que só módulo de x mais p que eu vou deixar aqui? Porque 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 mais 0 é 1, raiz de 1 é 1, ficou 1 aqui no denominador. Tá? O que eu posso fazer aqui para continuar o raciocínio? Eu posso chegar e elevar ao quadrado dos dois lados. Aí vai ficar x menos p ao quadrado, x menos p ao quadrado, mais y ao quadrado, igual... Aí posso tirar o módulo, porque vai elevar ao quadrado, né? X mais p ao quadrado. Expande dos dois lados, vai ficar x ao quadrado menos 2px mais p ao quadrado mais y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2px mais p ao quadrado. Aí você percebe que dá para cancelar algumas coisas. Por exemplo, dá para cortar esse p quadrado com esse p quadrado aqui. Dá para cortar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado aqui. E aí qual vai ser o resultado que você vai ficar aqui nessa sua equação da parábola?
vai ficar y ao quadrado igual menos 2px vai para o lado de lá, 4, já tinha 2px aqui, 4px. Olha que legal aqui. Ó. Olha que legal. 4px. Só que aí você vai falar o seguinte, professor, essa é a equação da parábola, então, y ao quadrado igual a 4px, onde P... O que é esse P, professor? Não se esqueça. P é a distância que está da origem até o foco e da origem até a reta. Vocês lembram que lá no caso da... Nossa, olha só o que aconteceu. Foi para o infinito. Fomos para o infinito, turma. Deixa eu tirar isso aqui antes que a gente chegue lá no infinito. E se eu clicar aqui? Ah, vai para o infinito também. Olha que negócio estranho. Tá diferente isso aqui. Eu tô um pouco cabreiro também, porque tá diferente esse negócio aqui. Eu não consigo mais me ver aqui. Antes dava para eu me ver, né? Antes dava para eu me ver, turma. Agora já era. Bom, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Deixa eu ver. Não, já era. Parar a apresentação? Não. Você está apresentando para todos. O cara não se vê mais aqui, né? Pela alteração que eu tô vendo. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Lá no caso da elipse, da hipérbole, o que acontecia? A gente tinha aquele ABC, né? Lembra do ABC? Você tinha o C, que era a distância até o foco, você tinha, no caso da elipse, né? E no caso da hipérbole também, o C era a distância até o foco. No caso da elipse, você tinha o Azinho, que era o semi-eixo maior, o Bzinho, que é o semi-eixo menor, numa elipse deitada, né? O Azinho fica deitado, o Bzinho fica para cima, fica na vertical. E você tinha uma relação entre eles. No caso da elipse, a relação eu chamava, né, de teoreminha de Pitágoras. Porque realmente, dá até para desenhar o triângulo retângulo, né, na figura. Então, no caso da elipse, ficava A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E no caso da hipérbole, a relação entre A e BC ficava A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Então, aqui na parábola não pinta mais esse ABC. O que você tem aqui é esse Pzinho aqui, ó. Então, você tem distância da origem até foco, P, distância da origem até reta diretriz igual a P também. Então, esse P, assim como o A, o B, e embutido no B, o C, né? Ou embutido no A, o C, eles apareciam na equação da elipse, da hipérbole, x ao quadrado sobre A ao quadrado, mais ou menos y ao quadrado sobre B quadrado igual a 1. Aqui no caso da equação da parábola, aparece, deixa eu ver se eu... Aqui no caso da equação da parábola, aparece o P, como a gente viu aqui, ó, 4, y ao quadrado igual a 4px. Deixa eu ver se eu clicar nisso aqui. Ah, eu voltei a aparecer agora aqui, ó. Agora eu tô vendo aqui, ó, como é que eu faço? Aqui, ó, agora eu tô vendo. Pô, devia ter feito a barba, hein? Tá aqui. Não, depois eu faço a barba para aula de quarta-feira, turma. Agora aqui, ó, voltou. Não, eu tô vendo as mudanças aqui no ambiente, tá? Aqui, ó. Sim, exatamente. Bom, então vocês estão entendendo do que eu estou falando. Só que agora eu vou complementar. Isso aqui eu até tinha comentado na última aula, mas agora eu vou fazer uma complementação. Eu vou complementar dizendo o seguinte: olha, não é só essa possibilidade de equação que você tem. Por quê? Porque, olha, vamos voltar aqui no GeoGebra. Vamos chamar essa aqui de parábola. Vamos pegar esse arquivo aqui, ó. Deixa ele escrito aqui parábola, depois eu renomeio ele. Ou então, quer ver? Ó, não, deixa ele aqui. Vamos salvar um outro arquivo como... Aliás, vamos salvar esse arquivo aqui na nossa aula de hoje, né? Cadê a nossa aula de hoje? Tá aqui. 8/6. Esse aqui, na verdade, turma, é a parábola com o foco no eixo x positivo. Então, vamos chamar isso aqui de foco no eixo x positivo. Como é que eu posso indicar isso aqui? X positivo. Tá? Porque aí agora eu vou colocar uma outra possibilidade para vocês. E se eu invertesse a situação? Eu colocasse o foco para cá e a reta diretriz para cá. Aí eu vou criar um outro arquivo até. Eu vou colocar assim, parábola com foco no eixo x negativo. Negativo. Aí como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Deleta esses aqui, deleta. Coloca o foco para o lado de cá.
Peraí, só antes de eu deletar, deixa eu só copiar, pera um pouquinho só, deixa eu só copiar aqui, ó, para não ter que digitar isso aqui tudo de novo. Já vou copiar, agora sim. Eu sei. Aí já posso deletar. Imagina que eu coloque o foco para o lado de cá, agora sim, ó. Imagina o foco para cá, aí já vai mais rápido aqui, ó. Coloco o foco aqui, pá, pá, pá. Só que agora eu tenho que colocar menos P0, Enter, olha lá. O foco está no menos P0, cor azul. Coloco a reta diretriz para o lado direito, reta diretriz passando, quer ver, ó? Deixa eu primeiro marcar um ponto antes de marcar a diretriz. Deixa esse ponto aqui. Não precisa nem exibir aqui o rótulo dele. Deixa ele preto. Aqui, ó. Pá. E por esse ponto eu passo a reta diretriz. Pá, pá. Tá aqui. Aí eu tenho o costume de deixar ela pontilhada. Engrossar um pouco. Deixa pontilhada. Coloque ela em azul e tal. Essa é a reta diretriz. Agora eu inverti de posição os dois. Vocês devem estar percebendo aí. Olha lá. Inverti a posição. Agora, eu quero a parábola. Como é que eu vou colocar a parábola? Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui, ó, elipse parábola. Passando por esse, tendo esse foco e tendo essa reta diretriz. Olha lá, olha a parábola que formou, turma. Deixa eu colocar ela aqui verde, que nem a outra. Aqui, ó, isso. E deixa eu engrossar um pouco. Essa parábola, agora ela tem boca para a esquerda, tá? E como que aí a pergunta é, como que seria a equação dela? Ah, professor, se você mudar o foco, olha lá, se eu mudar o foco, vai mudando ela também. Estou mudando o foco e mantendo a mesma reta diretriz. Olha lá o que vai acontecendo com a parábola. Tá vendo? Aí se você mudar a reta diretriz, olha lá, tá mudando a parábola também, para vocês verem o efeito, né? O bom daqui, isso é uma coisa que também faltou fazer na última aula. Que eu falei, puxa, que pena. Depois que terminou a aula, eu pensei, eu podia ter feito isso aqui para os alunos verem o efeito de você mudar o foco da parábola. Olha lá. E você mudar a reta diretriz. Aqui, ó. Claro, estou mudando, mas mantendo eles no eixo X, né? Mantendo o foco no eixo X e mantendo a reta diretriz perpendicular ao eixo X. Só para vocês verem o efeito. Tá? Mas e se eu deixar assim, equidistante da origem, do jeito que eu fiz o desenho originalmente, qual vai ficar a equação dessa parábola? Ela vai ficar essa mesma equação aqui? Não. Agora, o que alteraria nessa dedução aqui? Aqui ficaria um mais, né, turma? Porque na hora que eu fosse fazer a distância x menos, aqui, ó, no lugar de, cadê o ponto aqui? Cadê o ponto P? Aqui, o ponto P agora seria menos P0. Aqui, ó, menos P0. Então, a hora que eu fosse fazer x, essa coordenada x menos essa aqui, ficaria x menos, com menos é mais. Então, aqui apareceria um mais, e aqui apareceria um menos, porque agora a equação da reta é x igual a 2, que é a mesma coisa que x menos 2 igual a 0. Então, de cabeça, se eu colocar aqui um sinal de mais e aqui um sinal de menos, e o resto continua tudo igual, aqui ficaria mais, aqui ficaria menos. Então, conclusão, a hora que eu fizesse a expansão, ia continuar cancelando o x igual, x ao quadrado ia cancelar, o p quadrado ia cancelar igual também, só que aqui ia ficar, como aqui estava mais, aqui ia ficar mais 2px. E como aqui estaria menos, aqui ficaria menos. Então, a hora que eu passasse esse mais para lá, você ficaria com a seguinte equação aqui, turma. Deixa eu colocar aqui para vocês, aqui embaixo. Você ficaria com a equação, você ficaria com a equação assim, ó, aqui. Y ao quadrado igual a menos 4px. Quer dizer, essa é a parábola, com... Vou fazer um desenho aqui para simbolizar. É a parábola que está assim, ó. Pá, reta diretriz aqui, foco para cá, boca para a esquerda. E essa aqui de cima, eixo X aqui, reta diretriz para cá, foco para cá,
boca direita. Tá? Só para simbolizar aqui para vocês. Ah, professor, então são duas equações para duas possibilidades de equação para parábola? Não, mas aí eu vou fazer um alerta aqui para vocês. E se a gente colocar, porque tem mais duas possibilidades. Essa aqui, e se a reta estiver em ângulo? Sim, eu vou falar disso depois. Mas antes eu ainda quero explorar mais duas possibilidades com retinha diretriz perpendicular. Eu quero explorar as seguintes possibilidades aqui, ó. Olha só. E se eu chegar aqui nesse gráfico, vou salvar outro, vou colocar aqui, ó, Parab, com foco no eixo Y agora. Só que primeiro no eixo Y positivo. Essa é que vocês estão mais acostumados, porque é a equação do segundo grau, né? Aí eu deleto aqui. Professor, mas essa aqui com a boca para a esquerda continua aquela relação dos pontos dela estarem à mesma distância do foco e da reta diretriz? Os pontos dela estão equidistantes? Sim, mesma coisa. Quer dizer, para deduzir a equação dela, a gente partiu aqui da mesma lei de formação, da equidistância entre ponto e foco e ponto e reta diretriz, tá certo? Bom, deixa eu fazer agora aqui um desenho com foco no eixo Y. Então, imagina que agora eu chego e coloco o foco aqui, ó, no eixo Y. Beleza. Aqui. Então, agora não é mais P0, é 0P. 0P. Certo? Olha lá. 0P. E a reta diretriz? A reta diretriz, ela fica aqui, ó. Vamos colocar um pontinho aqui, no caso seria no -2. Vamos pegar esse ponto, que está aqui no -2, vamos deixar ele na cor preta, vamos tirar o rótulo, e aí vamos colocar agora a reta diretriz aqui, reta perpendicular. Pá, pá, tá lá. Deixa ela pontilhada, tira o rótulo aqui, ó, pontilhado, estilo, engrossa um pouco, aqui, e deixa ela azul, como a gente tinha seguindo o mesmo padrão, olha lá, azul. Reta diretriz, foco. E agora a parábola, vem aqui no comando da parábola, tendo esse foco e tendo essa reta diretriz. Olha lá como é que ficou a parábola. Agora ela ficou boca para cima, certo? Verde, engrossa um pouquinho aqui para o aluno ver melhor. Mesma relação de equidistância, qualquer ponto dela está equidistante do foco e da reta diretriz. Tá? E como que seria a equação dessa parábola? Vamos fazer aqui de novo. Vamos fazer aqui, ó, que nem a gente fez ali para azul. Mesma lei de formação. Distância do ponto P até o foco igual distância do ponto P até a reta diretriz. Só que agora, quem que são as coordenadas do ponto P? A do ponto P é XY. Beleza. Ponto P é XY. Tá? Mas e a questão do foco F? O foco F agora, a coordenada dele é 0P. 0P. E a reta R? Y igual a menos P. Então agora ficou Y mais P igual a 0, a reta R. Certo? Reta R, 2 pontos, reta diretriz. Y mais P igual a 0. Então, como é que vai ficar a lei de formação? Distância de ponto até foco, x menos 0 ao quadrado, x menos 0 ao quadrado, mais y menos p ao quadrado, y menos p elevado ao quadrado, tudo isso raiz, igual distância de ponto até reta. Vamos usar aquela mesma ideiazinha ali dele, ó. Olha lá, que eu deixei em vermelho ali. Ficaria aqui como? Ficaria, só que agora vai ficar módulo de y menos p, módulo de y mais p, dividido por 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, raiz. Que vai dar 1 aqui embaixo. Então, elevando ao quadrado, aqui, simplificando primeiro, né, vai ficar x ao quadrado, mais y menos p ao quadrado, tudo isso, raiz, igual. Aqui dá 1, fica só módulo de y menos p. Eleva ao quadrado dos dois lados. X ao quadrado
mais y menos p ao quadrado igual desculpa, aqui é mais, tá? Copiei errado aqui, que é mais. Y mais P ao quadrado. Expande aqui para a gente ver o que dá para simplificar. X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 2px mais P ao quadrado igual Y ao quadrado mais... Não, 2px não, 2py, né? Errei aqui. Aqui é 2py. 2py. Y ao quadrado mais 2py mais p ao quadrado. Tá lá. Agora aqui, como é que fica? Olha só, o que dá para a gente cancelar aqui? Y ao quadrado, certo? Aqui, p quadrado. O que restou aqui? O x ao quadrado, restou do lado de cá. Esse menos 2py passa para lá. 2py mais 2py, 4py. Então, você acabou de ver agora a equação dessa parábola aqui. Qual parábola? Essa que está eixo reta diretriz aqui, foco aqui, boca para cima. É a equação de segundo grau, né? Se você isolar o y, passar para lá, fica y igual 1 sobre 4p x quadrado. É a funçãozinha do segundo grau lá do ensino médio. Ah, mas e se tiver com o foco? Cadê? Se tiver com o foco, a reta diretriz aqui para cima, o foco para baixo e a boca para baixo. Como é que pode ter assim também? Pode. Como é que fica a equação dela? X ao quadrado igual a menos 4py. Eu estou passando essas 4 equações aqui para vocês, turma, porque são as 4 equações que aparecem no livro exatamente na página já vou falar para vocês, 267. Ele coloca exatamente essas 4 equações. Tá? Só que ele isola sempre o y. Né? Ele isola aqui sempre o y. Quer dizer, ele não deixa assim escrito com x. Até para facilitar, né? Eu estou deixando assim, ó, y quadrado igual a 4px, ou y quadrado igual a menos 4px, Você também pode ter x ao quadrado igual a 4py, ou, como ele escreve lá no livro, y igual 1 sobre 4p x quadrado, tá? Ele escreve dessa forma. Ó, tudo bem, é a mesma coisa que essa, tá? Ou x ao quadrado igual, como eu escrevi aqui, menos 4py. Ou como ele coloca lá no livro, y igual menos 1 sobre 4p x quadrado. Tá? Dá na mesma. Tá? Essas são as 4 possibilidades de equação da parábola. Tá? Que seria a equação reduzida. Né? Ele não usa aqui essa palavra reduzida. Né? Deixa eu ver aqui. Que é o equivalente a equação da parábola. Tá? Seria o modo mais básico. Por que modo mais básico? Porque não tem nem translação nem rotação, que o Arthur estava perguntando. Tá? Tudo isso aqui são parábolas. Com foco num dos eixos, né? Com foco F em um dos eixos e reta diretriz R perpendicular a algum dos eixos. Então, essa que é a ideia aqui, tá certo? Que é o que você vai encontrar na página, que eu esqueci de escrever aqui,
Página 267. Página 267. Você vai encontrar isso aqui, tá? Página 267. E era isso que eu estava com um certo peso na consciência de falar para vocês. Tá certo? Deixa eu salvar aqui, que eu já vou falar um pouquinho também, porque tanto na elipse como na hipérbole, eu estudei com vocês um caso de translação ali. Fiz uma análise ali com vocês. Eu queria também analisar isso aqui no caso da parábola, tá? Mas antes, deixa eu salvar aqui e deixa eu comentar ali a pergunta do Arthur. Deixa eu ver aqui. Que ele falou assim, e se a reta estiver num ângulo, né? Veja, Arthur, presta atenção nisso que eu vou fazer aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui um novo, que seria com a translação, né? Mas antes da translação, vamos explorar aqui o que você está falando. Já deixa aqui ó. Transla. Gravar. Aqui, você está falando aqui o seguinte, professor, e se eu pegar a reta, uma reta qualquer aqui, ó, pá, pá, beleza, peguei uma reta toda torta. Foco, chego aqui num lugar qualquer, pá. Como é que ficaria essa parábola aqui? Vamos ver. Olha só, parábola passando por esse foco e com essa reta diretriz. Olha lá ela, ficou toda torta, tá? Quer dizer, é perfeitamente possível. Olha lá, vou mexer na reta diretriz, ó. Olha lá. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Ó? A parábola vai alterando de acordo. Tá? Vou mexer no foco. Olha lá. Vai alterando aqui a parábola, se eu mexer no foco. Tá certo? Vocês estão vendo isso aí? Sim ou não, turma? Cadê? O pessoal está vendo tudo isso que eu estou mostrando? Vocês estão... Aí o Arthur está acompanhando, que legal. Vitória e Cassati. Ó, prestem atenção numa coisa muito legal aqui, que depois eu vou comentar de novo isso com vocês no próximo capítulo, que é o último, que é o Superfícies. Vai chegar um momento desse próximo capítulo que a gente vai estar discutindo uma superfície que se chama paraboloide elíptico, é o nome dele, paraboloide elíptico. E você vai ver acontecer lá no paraboloide elíptico uma propriedade que eu vou comentar lá com vocês, que já aparece aqui na parábola. Na verdade, o paraboloide elíptico tem essa propriedade porque o corte dele, se você fizer o corte dele numa certa direção, dá justamente uma parábola. Tá? Da mesma maneira que se você pegar uma bola, uma esfera, uma superfície esférica, e você fizer um corte com o plano dela, a interseção do plano com a superfície esférica vai ser uma circunferência. Tá? Da mesma maneira que se você pegar um cone, que a gente teve comentando isso umas aulas atrás, se você pegar um cone e fizer um corte dele com um plano, você obtém uma curva cônica, pode obter uma circunferência também, pode obter uma elipse, uma parábola, uma hipérbole. O paraboloide, que não é nem uma esfera, nem um cone, é um paraboloide. Se você fizer um corte dele, numa determinada direção, dá uma parábola. E por que é importante? Por que existem... Por exemplo, você já ouviu falar numa coisa chamada antena parabólica? Quem já ouviu falar em antena parabólica? Alguém aqui já ouviu falar em antena parabólica? Alguém tem uma antena parabólica? O pessoal tá... Eu já tive, olha lá, a Vitória e Cassati já teve lá em Ponta Porã. E se você andar pela rua, na verdade todo mundo que tem essas anteninhas de Sky, Direct TV, essas anteninhas aí que o pessoal, uma anteninha cinza que o pessoal... O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma antena parabólica. Se você olhar para aquele prato que tem na antena, ele é no formato de um paraboloide. Ou seja, ele é nesse formato aqui, ó. Só que não tão fechado assim. Ele é mais aberto assim, ó. Digamos assim, a distância do foco até a reta diretriz é maior, certo? Olha lá. É um negócio mais ou menos assim. Tá, isso aqui é a antena. E claro, ela tem um cabo nela, no meio. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui no Google, aproveitar que eu estou com a internet aqui, ó. Antena parabólica. Olha lá, antena parabólica. Olha, aqui, ó, é o que eu estava querendo mostrar para vocês. Olha lá. Você vê que ela tem esse cabinho aqui. Ó, isso aqui é um parabólico. Aqui, essa imagem aqui, acho que é a perfeita aqui, ó, para mostrar para os alunos. Olha aqui, ó. Isso aqui é um paraboloide, ou seja, essa superfície aqui, esse prato, ele é
você pegar isso aqui e fazer um sólido de revolução. Você imagina um eixo aqui, ó. Imagina um eixo aqui. Aqui não é reta diretriz, aqui seria o eixo de simetria da parábola. E você imagina essa parábola presa aqui nesse eixo, presa nesse ponto, e aí você pega esse eixo como se ele fosse um palito, que nem um palito de algodão doce. E você pega esse palito e gira ele. Pega ele assim com as duas mãos e gira. Ele fica girando o palito. Não girando assim, né? Cadê? Como se você pegasse ali, ó. Imagina que aquele eixo ali de simetria é esse lápis verde. Aí você pega esse lápis e faz assim, ó. Então ele fica girando. Aí o que vai acontecer? Como essa parábola aqui está presa nele, a parábola vai girar também. E no que ela girar, ela vai formar na sua frente o que a gente pode chamar de um sólido de revolução. Ou uma superfície de revolução, seria o nome correto. Uma superfície de revolução. Essa superfície é o quê? É justamente essa que eu estou mostrando aqui para vocês. É uma antena parabólica. Se você girar essa parábola, se você girar uma elipse, aí forma um elipsoide. É outra coisa. Né? Aí deixa eu colocar aqui. Se girar ali uma elipse, vai formar um elipsoide. Olha lá, elipsoide de revolução. Tá? Olha lá. Se girar uma elipse, vai formar isso aqui. É o planeta Terra. Né? Na teoria da Terra redonda, olha lá, Terra redonda, lá, tá vendo? Elipsoide. Tá? Então, o que acontece? Agora, se você girar uma parábola, aí você fica com uma antena parabólica. Ou seja, um paraboloide. Aí você vai falar, professor, e por que tem esse negócio aqui nessa posição fixa, em todas elas? Sabe que posição que é essa aqui, onde está esse? Isso aqui é o sensor da antena. Sabe onde é que está esse sensor aqui, sensor ou receptor? Ele está justamente nesse ponto aqui, ó, no C, no foco da parábola. E sabe por que ele fica ali? Por causa da seguinte propriedade da parábola, que eu também queria falar para vocês, eu não falei na última aula, que é uma propriedade interessantíssima que ela tem, chama propriedade, e aí depois a gente pode tentar fazer a demonstração matemática dela, tá? Depois na próxima aula eu trago isso para vocês. Eu quero só explicá-la para vocês, como é que ela funciona. Ela chama propriedade foco-diretriz. Olha só que interessante. Qualquer raio que chega perpendicular à diretriz, que é a mesma coisa que chegar paralelo aqui a esse eixo de simetria. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se eu coloco aqui um para. Deixa eu primeiro fazer uma reta perpendicular aqui. Ó. Uma reta perpendicular aqui, uma reta. Opa, não, peraí. Peraí, turma. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Colocar aqui uns pontos aqui, ó. 1, 2 e 2 para cá também. E aí eu vou fazer a seguinte figura aqui para vocês verem, ó. Uma reta perpendicular, uma reta perpendicular, uma reta perpendicular, tá? Aqui também. Eu quero fazer uma figura legal aqui para vocês verem o que eu estou falando. Qualquer raio que chegar nessa direção aqui, olha só. Deixa eu colocar para ficar legal, vou botar o ponto na interseção aqui, ó. Ponto na interseção desse com esse, 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 e desse com esse. Olha lá. E aí eu vou fazer o seguinte, cadê o vetor? Acho que o legal aqui seria fazer com vetor. Vetor aqui. Só que antes deixa eu colocar ponto aqui, né? Colocar um ponto aqui. Colocar um ponto aqui. Colocar um ponto aqui. Não, turma. Colocar um ponto aqui. Aí já era. Ponto. 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 Aí vetor. Agora sim. Agora vai ficar lindo. Aqui, ó. Imagina que tem um raio. Imagina que esses vetores que eu estou colocando, eles representam um raio que esteja chegando. Um raio pode ser uma onda que vem do satélite, uma onda eletromagnética, né, o sinal da TV. Pode ser também um raio de luz, que é a onda eletromagnética vinda do Sol. Né? Então, deixa eu tirar isso aqui, ó, só para não poluir muito a figura aqui. Vou deixar só os raios ali aparecendo. Olha lá. Então, pode deixar também, dane-se. Deixa aqui. Ó. Eu vou só pegar aqui os vetores e vou dar uma aumentada neles aqui de uma vez para não perder tempo. Pegar eles para chamar atenção, vou deixar em vermelho e vou dar uma aumentada aqui. Ó. Olha lá.
Esses vetores, eles estão representando raios, pode ser raio de qualquer coisa, chegando lá do satélite que está em órbita, aqui batendo na sua antena parabólica. Tá lá. Existe a propriedade da parábola, que é a que eu estou destacando aqui para vocês, que ela diz o seguinte: qualquer raio que esteja chegando na parábola paralelo ao eixo de simetria, ou seja, perpendicular a essa reta diretriz aqui embaixo, que eu sempre deixava pontilhada, eu esqueci aqui de deixar, olha lá, paralelo, perpendicular à reta diretriz aqui embaixo. Aí está chegando, o que vai acontecer? Ele vai bater na parábola, vai refletir na direção do foco. Então vai ficar assim, ó. Pá, pá. Olha só o efeito que dá isso aqui. Por isso que o sensor fica bem ali. E por isso que você já ouviu falar em antena parabólica, talvez até já tenha tido uma, ou tem uma, mas você nunca ouviu falar em antena hiperbólica. Por que o cara não faz uma antena hiperbólica? Eu tenho até a impressão pelo nome que a hiperbólica vai ser melhor até que a parabólica, né? Ela é hiperbólica. Não, sabe por que ele não faz? Porque ela seria bem pior. E por que ela seria bem pior? Porque ela não teria essa propriedade aqui que eu estou mostrando para vocês. Ainda que com um desenho meio tosco aqui, mas estou mostrando para vocês entenderem isso aqui, ó, para vocês não esquecerem nunca mais. Olha lá. Os raios que chegam e batem na parábola, que é essa curva verde aqui, que eu acabei de destacar para vocês, e que chegam. Aí você pode pensar tanto paralelo aqui ao eixo de simetria, certo? Paralelo aqui ao eixo de simetria da parábola. Ou você pode pensar perpendicular à reta diretriz. Eles chegaram, bateram aqui, eles refletem tudo para o foco. E aí você vê o porquê do cara fazer isso aqui, ó. Do cara fazer isso aqui na antena parabólica, olha lá. Ele botou esse sensor bem no foco, para os raios todos que chegam lá do satélite, batem aqui e voltam para cá. Quer dizer, se você tivesse só um cabo com um sensor, cabo com o sensorzinho vermelho ali. Aqui, ó, digamos que o sensor é esse. Pá. Só exatamente aquele raiozinho que está aqui na direção do sensor que vai pegar. Agora, quando você constrói um prato aqui em volta, no formato de um paraboloide, seguindo essa propriedade da parábola, quer dizer, seguindo a forma correta do paraboloide que vai ter essa propriedade da parábola. Aí o que acontece? Vários raios, várias ondas de sinal que vieram lá do satélite e que, entre aspas, erraram aqui o seu sensor, vinham vindo, mas passaram do lado aqui, que você ia perder aquele sinal. Eles batem na parábola e convergem para cá. Um monte de sinal perdido converge para cá. Então, o que acontece? O seu sinal fica mais forte. Porque um monte de coisa que ia para fora agora bate na parábola e volta para cá. Então, você fica com um sinal robusto, com um sinal fortalecido. Entendeu? Essa é a ideia da antena parabólica. E tem que ser parábola, porque essa propriedade aqui é da parábola. Não tem essa propriedade aqui na elipse, na hipérbole, no arco. Se você fizesse aqui vamos supor que o cara quisesse fazer uma antena circular, olha lá. Olha lá. Arcos. Não, eu vou fazer uma antena circular. Aí o cara vem aqui e, olha lá. Olha o que é o arco de circunferência. Tá vendo? Você está vendo como um arco de circunferência é diferente de uma parábola? Esse que eu fiz aqui é o arco de circunferência. Olha como ele é bem diferente da parábola. Né? Então, quer dizer, já não ia ter essa propriedade. Né? Se o cara fizesse aqui um arco de elipse, não ia ter essa convergência aqui para esse ponto. Agora, essa mesma propriedade, ela pode ser utilizada ao contrário. Como assim ao contrário? Em vez de estar vindo o raio, batendo aqui, convergindo para ela, o raio sai daqui, bate nela e vai para lá, tudo paralelo. Como que ela é usada ao contrário? Ela é usada na forma de um espelho parabólico. Espelho parabólico. Que pode ser usado para fazer um telescópio. Aí, se for telescópio, é nesse mesmo sentido aqui. A luz vem lá das estrelas, bate aqui e converge para cá. Aí tem uma técnica, eu não sei como é que constrói um telescópio, tá? Chama telescópio refletor. Né? Tem refletor e refrator. Refrator é a luneta, né? Porque aí você usa só lente.
Mas você pode usar espelho por causa dessa propriedade. Só que aí o espelho tem que ser parabólico. Quem fazia telescópios dessa forma era o Isaac Newton. Por isso que esse telescópio às vezes é chamado telescópio newtoniano. Quer ver? Vamos escrever aqui, ó. Telescópio newtoniano, olha lá. Tem até vários padrões diferentes. Olha lá como é que ele é. Vocês estão vendo? Ele tem um espelho por dentro dele. Olha lá a fotinha lá de Saturno. Tá vendo? Agora deixa eu ver se eu... Telescópio newtoniano, espelho. Vamos ver se ele mostra aqui o espelho parabólico. Vamos ver se aparece aqui. Olha lá. Olha lá. É como se fosse antena parabólica. Ele faz o papel da antena parabólica, só que ele é na forma de um espelho. Olha aqui no diagrama como que ele fica ali. Tá vendo ali, ó? Desculpa, turma. Tá vendo ali, ó? Esse P aqui, ó? Ele tá bem ali na parábola. Está vendo? Agora, é claro, a luz ela chega aqui pela esquerda da figura, entra, bate aqui. Aqui é a boca dele, a entrada. O espelho está virado aqui para a esquerda. Aí entra a luz, bate, converge tudo aqui para o foco, aonde ele tem aí que tem o jeito certo de montar, né? Porque onde é que o cara vai pôr o olho para olhar? Ele olha aqui. Aqui nesse OC deve ser de ocular. Aqui é onde ele olha. Ele mete o olhão para enxergar aqui. Mas como que ele vai ver se a luz está chegando de lá do lado e batendo no espelho aqui? Porque ela reflete para um espelhinho inclinado aqui, que joga numas lentes e produz a imagem aqui para ele. E esse é o princípio do esquema de um telescópio newtoniano. Tá certo? Então, vocês estão vendo aqui a parábola comigo, aqui nessa aula de VGA. E aí, bom, os caras têm toda uma técnica aqui, né, de fazer. Aí eu teria que estudar mais para ver como é que faz um espelho de um telescópio newtoniano. Eu não sei fazer, tá? Mas eu sei qual é o princípio que está por trás. É esse aqui. Essa é a ideia que eu estou mostrando para vocês. Agora, tanto na antena parabólica quanto no telescópio newtoniano que a gente acabou de ver, é que nem estão esses vetores aqui, ó. Vem aqui o raio, bate aqui, reflete para o foco. Agora, se você imaginar o processo inverso, o raio sai daqui do foco, bate aqui e vai para lá. Isso é utilizado? É. Para você produzir, por exemplo, um canhão de luz. Você pode usar isso numa lanterna, num farol. Você tem aqui a lâmpada aqui na frente. Digamos que esse apagador agora, que é o foco, ele está na lâmpada. E aí eu ponho um espelho aqui, mas não para produzir um telescópio, mas para produzir o seguinte: a hora que eu ligar a lâmpada aqui, ela vai jogar a luz toda para frente para iluminar, mas vai ter uma parte da luz que vai vir para trás. E eu quero iluminar lá na frente, que nem no farol do carro, por exemplo. Quando eu ligo o farol do carro na estrada à noite, que eu quero iluminar para ver o caminho que eu estou seguindo. Aí o que acontece? Eu coloco um espelho aqui para trás, e os raios de luz que vão para trás batem no espelho e refletem para frente e ajudam a iluminar mais ainda para frente. Só que qual que é o formato ideal para esse espelho? Que nem um espelho de banheiro, de fazer a barba assim, plano? Não, os caras perceberam que não. Perceberam, não, é que nem uma antena parabólica. É esse formato aqui que eu quero. Tá? Vamos ver se eu consigo alguma imagem aqui para mostrar para vocês. Espelho, farol, espelho parabólico. Vamos ver se aparece alguma coisa. Olha lá. Olha lá o que eu falei para vocês do carro. Tá vendo? Então ela está mostrando aqui, ó. Aqui, ó. Vários exemplos. Olha esse aqui que bonito. Esse aqui é bem bonito, hein? Esse aqui não é de carro, é um refletor, acho que de estúdio, né? De estúdio de televisão, fotografia, cinema, alguma coisa assim. Eu acredito que seja. E você vê lá por trás da lâmpada, ó, tem um espelho parabólico. Esse aqui também, ó. Esse aqui acho que é de automóvel, de motocicleta, alguma coisa assim. Tá vendo? Então, quer dizer, você coloca por trás da lâmpada, olha lá, olha o princípio lá. Olha o princípio ele explicando. A mesma figura que eu fiz para vocês. Só que em vez da flechinha estar voltando, a flechinha está saindo do foco. Porque agora você ligou uma lâmpada aqui no foco. Tá certo? Olha lá, olha o princípio que eu estou explicando para vocês. Produz um canhão de luz. Porque ia ser só essa lâmpadazinha que está aqui no foco, jogando luz em todas as direções. Agora não, ela joga a luz para as direções aqui da esquerda, mas as luzes que estavam indo para a direita batem todas, e para cima e para baixo também, batem aqui nesse espelho parabólico e vão todas para frente. E forma a ideia do que eu chamo aqui de um canhão de luz. Tá certo? Então, espero que isso aqui tenha servido para mostrar para vocês uma propriedade importante
da parábola. Agora, só para fechar a aula, tá? Vai até 25, eu ainda tenho uns minutinhos aí. Eu queria fazer com vocês um exercício envolvendo translação. Vocês acompanharam tudo isso que eu mostrei e falei para vocês, turma? Vocês estavam aí prestando atenção enquanto eu falava ou caiu a live? Não, o pessoal tá aí. O pessoal tá aí. Legal. Fechar a aula fazendo um exercício de translação. Só para vocês aqui, ó. Vamos pegar aqui a seguinte situação. Deixa eu jogar essa lousa para cá. Professor, como é que vai ser o caso da translação? Nós vamos fazer aquele esquema de completar quadrado? Sim, uma possibilidade que tem é ter um exercício daquele tipo. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que você tenha... Como é que ficaria? Olha só, vamos para o GeoGebra. Vamos para o GeoGebra aqui. Deixa eu salvar esse aqui para não perder essa figura. Colocar aqui. Porque depois a gente volta nisso aqui para fazer a demonstração, que não vai dar tempo de fazer hoje. Antena, princípio da antena, né? E vamos deletar isso aqui para fazer um exercício de translação. 1 ou 2, né? Vamos ver se dá tempo aqui. Ó. Então, por exemplo, translação significa o seguinte. É como a gente fez a translação da elipse e da hipérbole também. Clica e arrasta ela para um lugar. Então, não tem rotação ainda, que nem essa antena que eu fiz aí para vocês, que ela está toda rotacionada, né? Por causa, motivado pela pergunta do Arthur. Isso a gente vai deixar para discutir na próxima aula, que aí eu vou introduzir o conceito de alto valor, alto vetor, e aí a gente vai mexer com essas três cônicas, elipse, parábola e hipérbole, não só fazendo translação, mas fazendo rotação também, tá certo? Bom, mas isso deixa para a próxima aula. Nessa eu ainda quero terminar, fazer mais um exemplo de translação, sem rotação. Então, translação no caso da parábola seria o seguinte, em vez de deixar o foco no eixo X, ou deixar o foco no eixo Y, eu vou pegar o foco e vou levar ele para fora do eixo X e do eixo Y. Aí a reta diretriz. A reta diretriz eu continuo com ela perpendicular aos eixos. Porque se eu tirar ela da posição perpendicular, aí vai fazer uma rotação, que eu vou mexer só na próxima aula. Tá? Então, quer dizer, aí eu vou ensinar, vou passar para você um padrão de como resolver exercício de rotação de cônicas. Pouco importa qual a cônica. Pode ser elipse, pode ser parábola, pode ser hipérbole. Depois do que eu te ensinar na aula que vem, você pode resolver qualquer rotação de qualquer cônica. Só que eu não vou fazer igual está no livro, eu vou puxar 2 conceitos de álgebra linear. Fáceis de entender. Você vai ver que é bem tranquilo. Os conceitos são... Já pode até ir lendo para depois de amanhã, se você quiser. Pega um livrinho de álgebra linear, uma página, 2, você lê isso aí. Alto valor e alto vetor. De uma matriz. Se você for pesquisar lá e ele falar de transformação linear, alto valor e alto vetor da transformação, toda transformação vira uma matriz. Então, tranquilo. Procura ver na forma de matriz a transformação, que é como eu vou mostrar aqui para vocês. Tem uma matrizinha 2 por 2, a gente vai mexer só com 2 por 2. Tem só x e y nessas equações de cônica. Tem uma matrizinha 2 por 2, nós vamos calcular o alto valor dela, o alto vetor, e aí com base nisso, nós vamos... Claro que a matriz vai estar representando a cônica. Como é que uma matriz representa uma cônica? Eu vou explicar na aula que vem. Uma vez que você colocar a cônica representada por uma matriz, você calcula o alto valor, alto vetor daquela matriz, e ele já faz todo o serviço de rotação do sistema de coordenadas para você. Muito bacana, muito legal. E agora que nós estamos tendo aula pela internet, com o GeoGebra toda hora aberto, vai dar para fazer umas figuras bem legais para você ver em tempo real ali o que significa a conta que a gente vai estar fazendo. Tá? Mas deixa isso para a aula que vem. Para fechar hoje, só uma translação básica da parábola. Translação. Então, vou manter a reta diretriz sem inclinar, perpendicular, mas o foco eu vou levar para fora do eixo X, para fora do eixo Y. Tá? E outra coisa, eu também, na translação, eu não preciso mais ter esse negócio do foco estar à mesma distância da origem que a reta diretriz está. A distância da reta diretriz até a origem é a mesma do foco até a origem. Na translação, isso aí não precisa acontecer. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o GeoGebra. Eu posso colocar o foco, por exemplo, aqui. Vamos colocar o foco aqui no
3, 2, por exemplo. Um exemplo só que eu estou criando. Digamos que esse aqui seja o foco. Né? Ele está no ponto 3, 2. Deixa ele aqui, para os alunos verem bem. E digamos que eu coloque a minha reta diretriz aqui no x igual a 1. Perpendicular. Você vai falar, pô, professor, como assim? É um exercício de translação. Então, vou colocar aqui esse ponto no x igual a 1. Vou deixar ele na cor preta aqui. E vou meter uma reta perpendicular aqui em cima. Pá, deixar no estilo pontilhado. Pá, tá lá. E agora? Aí eu pergunto para você, escuta, diga para mim qual é a equação que tem esse foco e tem essa reta diretriz. É um exemplo de exercício de translação. Pode ser que o exemplo fosse o contrário, o exercício fosse o contrário também. O cara te joga uma equação e pede para você achar o foco e a reta diretriz. Esse ele já te deu o foco e te deu a reta diretriz e pede para você achar a equação. Vamos usar a mesma lei de formação. Né? Então, quer dizer, se você tem um foco igual a 3, 2, e você tem uma reta diretriz, R, que é dada pela... Que equação que seria essa aqui? X igual a 1. Ou seja, x menos 1 igual a 0. Você monta a mesma lei de formação, porque apesar da parábola ter se movido, ela continua com aquela ideia de todos os pontos dela vão estar equidistantes do foco e da reta diretriz. Qualquer ponto da parábola, você mede a distância dele até o foco, mede a distância dele até a reta diretriz, dá a mesma distância. Então, vamos usar aquela mesma lei de formação. Distância do ponto P até o foco tem que ser igual à distância do ponto P até a reta diretriz. Mesma ideia. Então, vai ficar... Quem que é o ponto P? O ponto P é um ponto genérico da parábola, dado por xy. Então, como que vai ficar? Vai ficar o seguinte, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, raiz. Aí, o que a gente tinha visto daquela formulazinha lá? Aquela formulazinha, módulo, né, dessa parte da esquerda da equação, dividido pelo vetor normal, que vai ser 1, 0, 1 ao quadrado, norma do normal. 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, raiz. Eleva ao quadrado dos dois lados, vai ficar, aqui vai dar 1 no denominador, vai ficar x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. Certo? Elevei ao quadrado dos dois lados. Sumiu a raiz, e esse aqui, que era 1 no denominador, eu nem coloquei, x menos 1 ao quadrado. X ao quadrado, menos 6x, mais 9, mais y ao quadrado, menos 4y, mais 4, igual x ao quadrado, menos 2x, mais 1. Tem alguma coisa que dá para cancelar? Vamos ver aqui. Esse x quadrado dá para cancelar com esse. Né? Como é que ficaria aqui? Vamos ver. Y ao quadrado ficou do lado de cá. Y ao quadrado. Certo? Vamos ver aqui. Tem um menos 4y aqui também. Y ao quadrado menos 4y. Menos 4y. Ok. Y ao quadrado menos 4y mais 4. Esse aqui não cancelou nada, né? A verdade é que esse aqui não cancelou nada. Então, já vamos deixar ali. Esse trecho aqui, ó, ele expandiu, mas não... Vamos deixar ele aqui, do jeito que ele estava. Y menos 2 ao quadrado. Ótimo. O x ao quadrado mudou, porque cancelou. Então, vou jogar o x para o outro lado. Como é que vai ficar? Menos 6x vai para lá, vira mais 6x. Então, vai ficar 6x menos 2x. E o 9, que estava do lado de cá, vai para lá, menos 9. Menos 9 mais 1. Resultado, eu fiquei com y menos 2 ao quadrado igual 4x menos 9 mais 1, menos 8. Dá para botar o 4 em evidência. Y menos 2 ao quadrado igual, boto o 4 em evidência, x menos 2.
Sim ou não? Sim ou não? Tem alguma... Deixa eu só ver se eu errei alguma coisa aqui. Menos 2, 6x mais 9. Porque o x aqui era x ao quadrado menos 2x mais 1. Sim, 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 sim. Eu estou só vendo aqui o seguinte, só que eu tinha colocado o foco em... sim, aqui tem uma coisa interessante, tá certinho isso aqui, é isso aqui mesmo. Professor, mas a equação da parábola, vamos fazer uma comparação com a equação da parábola, que eu falei para vocês que tinham 4 equações da parábola. Tinha essa, tem essa, aqui, tá ali em cima, tá aqui do lado, aqui na lousa, aqui as 4, né? E tem aquela boca para cima e boca para baixo também. Boca para cima e boca para baixo, tá? Dessas 4 aqui, qual delas você acha que é a nossa referência para esse exercício aqui? Olha bem como é que está o foco, olha como é que está a reta diretriz. Essa parábola desse exercício que eu ainda não fiz aqui, ela vai ser boca para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita? Alguém me responde. Opa! Resposta correta. Então a minha referência vai ser esse caso aqui. E esse caso aqui, como é que era a equação? A equação era y ao quadrado igual, quer dizer, vamos ignorar os outros casos e vamos focar nesse aqui. Y ao quadrado igual a 4px. Se aqui tá, olha bem, só comparando as duas equações, quanto que você diria que é o valor do p aqui no nosso caso? Y ao quadrado igual a 4px. Y ao quadrado igual a 4 vezes o termo que tem x. Quanto que vale o p aqui nesse caso? No nosso caso, quanto é que valeria o p? Professor, aqui é sem translação. Como é que seria com translação? Y menos y0 ao quadrado igual a 4p, x menos x0 ao quadrado. Isso aqui é com translação. Adaptei essa equação para translação, que é como está no nosso caso aqui. Vamos ver se aqui tem 1. Aí o pessoal está dizendo 1. Eles estão certos. P igual a 1. Mas o que representava o P no nosso esquema de coisas? Aqui, vamos voltar para o livro. O P representava a distância da origem até o foco, da origem até a reta diretriz. Só que agora tem translação. Então o P não vai mais determinar a distância da origem até o foco, da origem até a reta diretriz. Porque agora teve uma translação. Então, que distância é essa que o P está determinando? A distância que ele está determinando, se fosse um exercício de elipse ou de hipérbole, seria do novo centro. Aqui que eu até botava um vetorzão assim para dizer que o centro transladou e todos os pontos foram juntos. Só que agora, quem é o centro da parábola? A parábola ela não tem um centro. Ela tem um foco, ela tem uma reta diretriz. Mas ela também tem um vértice. O vértice da parábola faz o papel como se fosse o centro. Então, esse P, ele é do vértice dela. É que quando não tem translação, o vértice está bem na origem do sistema de coordenadas. Pode checar lá nas nossas figuras. O vértice está bem na origem. Só que agora com a translação, o vértice foi para dentro da origem. E como que eu vou saber onde é que está o vértice? Bom, olhando para a equação, você já viu. Pelas nossas contas, se tiver certa, olha lá, y0, x0. Y menos y0 ao quadrado igual a 4x menos x0. Não, aqui não tem. Peraí, eu coloquei um quadrado aqui que não existe, né? Aqui não tem ao quadrado. Eu viajei na maionese, foi mal. Ô, turma, vocês me zoaram aqui. 4x menos x0, sem quadrado, não tem. Tem quadrado só do lado de cá. Então, agora eu não posso falar em centro igual a tanto. Porque não tem centro na parábola. Então, eu vou falar em novo vértice. O vértice é igual a x0, y0. Então, quem que é o nosso novo vértice? 2, 2. Vamos ver se vai bater com a figura. Deixa eu botar um ponto aqui no 2, 2. Pá. 2, 2.
Será que a parábola vai passar bem aqui? Vamos deixar até em verde, que é a cor que eu vou deixar a parábola. Verde, e vamos chamar ele de V, para a gente checar se vai dar certo. Olha lá. Vou mandar fazer a parábola, que passa nesse foco e tem essa reta diretriz. Olha lá, turma. Deu certinho. Deu certinho aqui, ó. Verde. Só que outra coisa, será que a equação bateu? Olha a equação que o GeoGebra apresentou. O GeoGebra está apresentando aqui a seguinte equação. Y² menos 4x, GeoGebra. Y² menos 4x, menos 4y, igual a menos 12. Bate com a nossa equação aqui? Vamos ver. Olha a nossa equação aqui. Y², já apareceu aqui, o primeiro termo. Menos 4x, vamos ver. Só completando aqui. Menos 4y mais 4. Aqui do lado de cá, 4x menos 8. Então, se eu passar o 4x para cá, vai ficar y² menos 4x que veio de cá, 4y menos 4y que já estava aqui. Passo 4 para o lado de lá, menos 8 menos 4, menos 12. O que você percebe dessas duas equações aqui? O que você está percebendo? Tá vendo? Bateu certinho com o que a gente calculou aqui. Só que a gente escreveu de um jeito que é mais fácil você sacar onde é que está o vértice, o novo vértice. Tá? O que eu falei que o exercício pode vir ao contrário? Às vezes, em vez de dar o foco e dar a diretriz, ele te dá uma equação desse tipo aqui, ó, e pede para você desenhar a parábola. Vamos fazer um último exemplo aqui, só para fechar. Só para fechar, turma, rapidinho, não vou atrasar muito não. É 5 minutinhos, menos até. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Por exemplo, o cara escreve assim para você, y², peraí, exemplo, outro exemplo, só para fechar a aula com chave de ouro. Y² menos 6y, olha lá, mais 8, menos y², vou fazer de estilo GeoGebra, menos 6x, menos 8y, igual a menos 2. O que aconteceria com isso aqui? Aliás, igual a menos 2? Não, igual a menos 24. Vou colocar o dobro desse aqui. Então, o que aconteceria com isso? Aí você vai ter que partir para completar quadrado. Claro, você vai ter que ter bom senso de olhar. Não tem quadrado no x, tem quadrado no y. Então, ela está ou assim, ou assim. Não vai estar boca para cima e para baixo, porque boca para cima e para baixo teria que ter quadrado no x e não ter quadrado no y. Aí é bom senso, né? Não é conta, a questão é ter bom senso. Então, eu vou tentar buscar uma formulinha desse tipo aqui. O y² para a esquerda e o x sem quadrado na direita. Então, como é que ficaria aqui? Y² menos... Aí é completar quadrado. Menos 8y mais alguma coisa. Deixa aqui para os alunos me dizerem. Para o lado de lá, igual 6x menos 24. Como é que que termo que vocês vão colocar aqui para completar quadrado? Vamos ver se alguém vai me dizer. Acho que o pessoal já foi almoçar. É só fechar a aula, turma. O último exemplo aqui, ó. 16 ia ficar? Olha, Vitória Cassati, ela tá certa. 16? 16, você tá certa. Y² menos 8y mais 16. Igual. Só que aí tem que botar o 16 para compensar aqui, né? 6x menos 24 mais 16. Porque você acrescentou um 16 aqui que não tinha, tem que botar aqui. Agora, por que você colocou 16? Porque daí esse parênteses vira y menos 4 ao quadrado. Igual. Bom, quanto que é menos 24 mais 16, né? Acho que vai dar 8. Então vai ficar 6x menos 8. Então, passar para o verde aqui para dar a resposta final. A resposta final aqui ficaria y menos 4 ao quadrado. Aí é legal botar o 4 em evidência por causa da fórmula, né? A fórmula da parábola tem um 4 aqui que fica.
Então, se eu colocar o 4 aqui em evidência, como é que vai ficar? Vai ficar 4, abre parênteses, 6x dividido por 4, menos 8 dividido por 4. Ou seja, resposta final, y menos 4 ao quadrado igual 4 vezes 3x sobre 2 menos 3x sobre 2 menos... não, peraí, eu vou fazer melhor isso aqui. Isso aqui ficou uma porcaria. Em vez de colocar o... Não é colocar 4 em evidência, não. Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Você coloca esse número aqui sempre em evidência. É melhor. 6, abre parênteses, x menos 8 sobre 6. Esse é o ideal. Bem mais prático e bem melhor para você ver onde é que está o vértice. Porque para você ver onde é que está o vértice, tem que estar assim a equação. Dentro do parênteses, o x sozinho, menos alguma coisa. Aqui por coincidência, já deu 4. Né? Agora, aqui é 4p, na verdade. Né? 4p. Tem o p ali também. Que no nosso caso, o p foi igual a 1, nesse outro exemplo. Olha lá, 4p. Tá? Então, aqui no nosso caso, o 4p é igual a 6, o que significa que o p é igual a 6 dividido por 4, que é igual a 3 dividido por 2. Aqui nesse nosso exemplo, p igual a 3 sobre 2. P igual a 3 sobre 2. Certo? E quem que é o vértice V? Nesse exemplo que eu criei de cabeça aqui agora, sem pensar muito, o vértice V é x igual a 8 sobre 6, que é, se você simplificar aqui, né? Vamos simplificar isso aqui, calma aí. Deixa eu escrever aqui embaixo. Resposta final. Y menos 4 ao quadrado igual a 6, abre parênteses, x menos 4 terços. Pronto, agora fechou. Agora você vê claramente que o 4p é 6, portanto o p vai ser 3 sobre 2, p igual a, que é 1,5, né? E o V, o novo vértice onde ela vai estar, é 4 terços, que é o x0, vírgula y0, que é 4. Tá? Bom, vamos fazer essa parábola e ver se ela vai bater com a nossa equação. Tá? Você pode fazer aqui agora para usar o GeoGebra, ou então você pode simplesmente digitar isso aqui, que era o começo do exercício, e ver se vai bater com esses dados aqui que a gente fez. Vamos ver. Acho que é mais fácil digitar a equação. Olha lá, y ao quadrado menos 6x. Deixa eu colocar aqui. Y ao quadrado. Primeiro deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu gravar esse aqui como exemplo 1. E aqui a gente vai gravar agora o exemplo 2. Exemplo 2. Enter. E aí vou digitar aqui, para fechar a aula, hein? Fiquem tranquilos. Y ao quadrado menos 8x, menos 6x, menos 8y, igual a menos 24. Enter. Vou tirar essas aqui para não confundir. Já apareceu a nossa parábola aqui, ó. Já apareceu aqui. Tá? Olha lá ela. Professor, mas como é que eu vou saber vértice, essas coisas? Bom, se tiver certo as nossas contas, primeiro deixa eu ver se eu digitei certo. Y ao quadrado menos 6x menos 8y, y ao quadrado menos 6x menos 8y igual a menos 24. Tá certinho. Eu digitei certinho lá. Tá? Agora vamos ver se a gente acertou essas informações aqui. O vértice dela realmente está no 4 terços. 4. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha só. Vamos pegar aqui um ponto nela e vamos marcar aqui a coordenada x e marcar a coordenada y, para a gente ver onde é que está esse vértice. Vamos dar um zoom. Vou pegar aqui esse ponto, olha ali os pontinhos, a coordenada dele está para... Deixa eu deixar ele em vermelho ali para destacar. Olha lá. Vocês estão vendo ali? E esse ponto aqui que eu quero que você foque sua atenção. Olha ali as coordenadas dele, está aparecendo aqui. Eu vou levar ele lá para o vértice. Vamos ver se a gente acertou.
Olha o vértice. Ó, 4 no Y, 1,33 no X, que é justamente o 4 terços. O vértice está exatamente nessa coordenada aqui. 4 terços, 4. 4 terços no X, que é 1,33, 4 no Y. Tá certinho o vértice. Aí o P. O P, será que é realmente 3 sobre 2, que é igual, que diga-se de passagem, é igual a 1,5? O P, lembra o que o livro explicava? Ele é a distância vértice até foco, vértice até diretriz. Vamos ver aqui. Eu tinha considerado a diretriz aonde no começo do exercício? Ah, não considerei nada, né? Só digitei uma equação aleatória da minha cabeça. Vamos ver aqui. Bom, se é 1,5 essa distância, então significa que é 3 a distância. Você pode também pensar assim, a distância da diretriz até o foco é 2P. Distância da diretriz até o foco, olha lá, P mais P, 2P. E 2P aqui no caso seria 2 vezes 1,5, que é 3. Então, se eu puxar 3 para o lado de cá, agora eu tenho que jogar 3 para cá. Eu tenho a reta diretriz, tá certo? Tenho a reta diretriz. Só para a gente colocar a diretriz no lugar certo. Vamos ver aqui, deixa eu fazer uma conta aqui no rascunho. Quanto que seria? 4 sobre 3 menos 3. Seria igual a 4 menos 9 sobre 3, que seria igual a menos 5 terços. Tá? Menos 5 terços. Então, vou botar a reta aqui, y igual a menos 5 terços. Y igual a menos 5 dividido por 3. Enter. Não, desculpa, não é y, é x. É x. X igual a menos 5 terços. X, porque está na vertical. X igual a menos 5 dividido por 3. Isso aí, apareceu. Fala, professor, mas como é que você sabe que isso aí? A reta x igual a menos 5 sobre 3. Como é que você sabe que ela é a diretriz? Apaga essa parábola, porque agora a gente tem... Ah, outra coisa. Cadê o foco? Né? O foco, ele tá... Não, peraí, eu fiz uma coisa errada aqui, peraí, deixa eu... Eu falei para você que 2 vezes, que é 3, é a distância do foco até a... não, então eu fiz errado. Aqui é a distância do vértice até a reta de diretriz, deixa eu apagar isso aqui. A distância do vértice até a reta diretriz é só P. A distância do vértice até a reta diretriz é apenas P. Então é 4 terços menos, apaga isso aqui, 4 terços menos 4 terços menos 3 sobre 2, tá? Que eu confundi o vértice com o foco. Peraí, deixa eu desfazer isso aqui. 4 terços menos 3 sobre 2. Rapidinho aqui, turma, já estou fechado. 4 terços menos 3 sobre 2. Só para a gente ver aqui onde é que vai estar. 6, 8, 9, igual a menos 1 sexto. X igual a menos 1 sexto. Deixa eu colocar aqui. X, apaga essa. Não, essa aqui pode continuar. Essa aqui. X igual a menos 1 sexto. X igual a menos 1 dividido por 6. Enter. Será que essa é a diretriz? E o foco? O foco seria 4 terços mais 3 sobre 2. Isso aqui seria para a reta R e para o foco F. 4 terços mais 3 sobre 2. Igual a quanto? 6. Só que agora vai ficar 8 mais 9, que é igual a 17 sobre 6. Vamos colocar lá o foco. Vai ficar justamente no... O foco vai ser a interseção dessa reta aqui com a reta x igual a 17 sobre 6. Olha lá. Olha lá. Ponto na interseção. Ponto na interseção de objeto. Agora, o que eu vou fazer? Agora que eu já tenho o foco aqui, vou chamar ele de F.
porque eu já tenho foco. E eu já tenho aqui tudo. Eu vou tirar a parábola, vou fingir que eu não sei, porque eu tinha digitado a equação para ela aparecer. Vou fingir que eu não sei a equação e sei apenas que esse é o foco e essa é a reta diretriz. Pum. Será que deu igual? Vamos voltar a aparecer. Pum. Ah, igualzinho, cara. Igualzinho. É a mesma. Olha lá. É a mesma. Da equação que eu digitei, que é essa verde, e a que a gente construiu com os nossos dados da nossa conta que a gente fez aqui. A partir da equação que eu tinha colocado lá. Tá? Então ficou esses dois exemplinhos, né, de translação para fechar a discussão da parábola. Tá certo? Vou salvar esse aqui como x2, vou encerrar a gravação e estou à disposição de vocês para dúvidas, comentários, o que vocês quiserem, tá? E a aula de hoje